iniciando o segundo dia, o primeiro painel da manhã. O tema é o juízo 100% digital, novíssima decisão do Conselho Nacional de Justiça. E para falar sobre esse tema, teremos 2 conselheiros do CNJ, a desembargadora Tânia Heck-Ziegel e o desembargador Rubens Canuto. Faço primeiramente a apresentação da desembargadora Tânia Regina Silvia Heck-Ziegel, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, como já dito, é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário, coordenadora do Comitê Gestor Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em condição análoga à de escravo e ao tráfico de pessoas, gestora do Termo de Cooperação Técnica número 19 de 2020, celebrado entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em 1994, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz, Unisc, em 2011, e doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Exerceu as seguintes atividades: foi advogada especializada na área de Direito do Trabalho, de 1994 a 2012, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul, de 2004 a 2006, secretária-geral da Caixa de Assistência da OAB do Rio Grande do Sul, também de 2004 a 2006, membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB, de 2005 a 2007, conselheira da OAB do Rio Grande do Sul, diretora da Escola Nacional da OAB, de 2007 a 2009. Foi secretária da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, a AGETRA, de 2009 a 2011, diretora da Federação das Mulheres Gaúchas, de 2009 a 2012, diretora do Departamento de Direito do Trabalho do IARGS, de 2011 a 2012. Presidente também da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, de 2011 a 2013, presidente do IPEATRA, Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, nos anos de 2011 a 2019. Feito o registro do resumo do currículo de Sua Excelência, passo a palavra para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação especial à presidente do TST, a ministra Cristina Peduzzi, um agradecimento à ministra Dora pelo convite, muita satisfação, muito obrigado, ministro, a Alexandre Ramos pela sua explanação. Um bom dia também ao meu colega, conselheiro Rubens Canuto, e ao nosso colega Juiz Platão. Uma satisfação e uma alegria estar hoje entre os meus, né, aqui na ENAMAT. Então, eu vou começar a apresentação. Eu fiz eu preparei um material, o juízo 100% digital. O que é o juízo 100% digital? É a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à justiça sem precisar comparecer fisicamente nos fóruns, uma vez que no juízo 100% digital, todos os atos serão publicados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, ou seja, pela internet. Isso vale também para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência. A pergunta: quais processos podem tramitar pelo juízo 100% digital? Todos os processos das varas e juizados que adotarem o juízo 100% digital,
de todos os ramos do direito, trabalhista, civil, todos, Justiça Federal, todos poderão tramitar pelo juízo 100%. Os processos já distribuídos também podem adotar o juízo 100% digital? Sim. Os magistrados poderão dar vistas às partes para que digam se concordam com a tramitação da ação já distribuída pelo rito do juízo 100% digital. Como será o atendimento do juízo 100% digital ao jurisdicionado? O atendimento será realizado pelos canais digitais disponíveis. Os tribunais devem fornecer a infraestrutura de informática e de telecomunicação necessária ao funcionamento das unidades jurisdicionais, incluindo no juízo 100% digital, que deverá prestar, no horário de atendimento ao público, atendimento remoto por telefone, e-mail, chamadas de vídeo, aplicativos digitais ou outros canais de comunicação definidos pelo tribunal. As audiências de sessão do juízo 100% digital ocorrerão exclusivamente por videoconferência, sendo possível a utilização de salas disponibilizadas pela Justiça nos tribunais. Uma vez adotado o juízo 100% digital, serão admitidas a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do artigo 193 e 246.5 do CPC. A competência das unidades jurisdicionais que adotarem o juízo 100% digital não sofrerá alteração. As partes serão obrigadas a ajuizar as demandas apenas eletronicamente? Essa é uma pergunta. A escolha pelo juízo 100% digital é facultativa e será exercida pela parte demandante quando da distribuição da ação. É naquele momento que o advogado for interpor a ação, ele faz a opção se ele gostaria de ter a ação tramitando pelo juízo 100% digital. Nesse momento, a parte e seus advogados fornecerão endereços eletrônicos e linha telefônica móvel celular para o contato. A parte ré pode opor-se à opção até a contestação, ou assim que ser notificada para tanto. Após a contestação e até a sentença, as partes poderão retratar-se da escolha pelo juízo 100% digital em uma única vez, o que não poderá importar em mudança do juízo natural. E o atendimento aos advogados, como que fica no caso do juízo 100% digital? O atendimento exclusivo de advogados pelos magistrados e servidores lotados no juízo 100% digital será feito durante o horário para o atendimento ao público e de forma eletrônica, observando-se, porém, a ordem de solicitação nos casos urgentes e preferenciais legais. A demonstração do interesse do advogado a ser atendido pelo magistrado deve ser registrada com dia e hora por meio eletrônico indicado pelo tribunal, e a resposta sobre o atendimento deverá ser feita em até 48 horas, salvo em situação de urgência. Como será avaliada a produtividade do juízo 100% digital? Os tribunais que criarem o juízo 100% digital devem, no máximo, em 30 dias, comunicar o fato ao CNJ. Após um ano, o tribunal poderá optar pela manutenção, descontinuidade ou ampliação do sistema. Deve, no entanto, sempre comunicar a sua decisão ao Conselho Nacional de Justiça. A eficácia do juízo 100% digital. Exemplo de eficácia no uso da tecnologia, o STJ cancelou sessões presenciais e suspendeu prazos em 19 de março. Pouco mais de 3 meses depois, registrou 213.755 decisões tomadas por teletrabalho. Dessas, 33.224 foram colegiadas. E em 24 de março anunciou a ampliação dos julgamentos virtuais, estendendo-os aos colegiados que julgam matéria criminal. Em 17 de abril, decidiu-se pela instituição das sessões por videoconferência com a possibilidade de sustentação e intervenção dos advogados em tempo real. Aqui eu fiz um desenho para vocês aqui.
né? Digitalizei todos os documentos, a papelada foi toda para reciclagem, salvei em um pendrive, a memória digital, minha nossa, e onde está esta memória, filho? Guardei, só não lembro onde. Então, estas foram algumas, assim, importantes pontos que eu separei para vocês. Depois, agora, o conselheiro Rubens Canuto vai falar um pouco mais da resolução e depois, na sequência, nós vamos estar abertos a perguntas e que tenho certeza que existirão, e me coloco à disposição, então, para responder eventuais questionamentos e perguntas. Devolvo a palavra para o ministro Alexandre. Obrigado, desembargadora Tânia. Eu tenho o prazer de apresentar e convidar para a sua apresentação o senhor conselheiro Rubens de Mendonça Canuto Neto. Farei uma leitura resumida do currículo de sua excelência, que é conselheiro também do Conselho Nacional de Justiça, é desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, presidente da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Inovação do Conselho Nacional de Justiça, coordenador do Comitê Gestor Nacional do PJE, bacharel em Direito pelo Centro Universitário SESMAC, em 1998, tem MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, em 1999. Exerceu as seguintes atividades: presidente da Comissão de Informática do TRF da 5ª Região, presidente da Comissão de Informática, presidente do Comitê Gestor do PJE da 5ª Região, foi vice-presidente do TRF da 5ª Região no biênio de 2019-2021, membro da comissão do 12º concurso público para provimento de cargo de juiz federal substituto da 5ª Região, nomeado pelo ato 656 de 2012, nomeado também mediante promoção pelo critério de merecimento para a vaga deixada pelo desembargador Francisco Geraldo Dias, tomou posse no dia 11 de dezembro de 2015 no TRF da 5ª Região. Foi juiz federal na Justiça Federal de Alagoas de 2002 a 2015, foi juiz federal substituto na seção judiciária de Foz do Iguaçu, no Paraná, de agosto a outubro de 2002. Foi advogado-geral da União, no estado de Alagoas, nos anos de 2000 a 2002, delegado da Polícia Federal, de 1999 a 2000, e servidor como técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 97 a 99. Vossa Excelência tem a palavra para as suas considerações. Bom dia, ministro Alexandre, querida colega e amiga Tânia Requisível, minha colega do Conselho Nacional de Justiça, bom dia, doutor Platon, bom dia a todos os presentes. Ministro, a conselheira Tânia, ela praticamente exauriu, né, todo o conteúdo da resolução do CNJ que trata do juiz 100% digital. Eu vou, então, na condição de presidente do Comitê Gestor do PJE e da Comissão de Informática e Tecnologia da Informação do CNJ, tentar contextualizar o juiz 100% digital com outras iniciativas do CNJ na área de tecnologia de informação e na área de buscando sempre a efetividade da jurisdição. Uma das preocupações da gestão anterior do ministro Dias Toffoli e da atual gestão do ministro Luiz Fux tem sido justamente a eficácia e a celeridade da prestação jurisdicional. Em busca de atingir esses objetivos, diversas iniciativas do CNJ têm buscado aproximar o Poder Judiciário dos cidadãos, dos advogados e, notadamente, das partes que são os destinatários finais do nosso serviço, buscando também facilitar o trabalho dos próprios magistrados. Dentro de uma perspectiva macro, o juiz 100% digital é mais uma iniciativa do CNJ que busca a facilitação do acesso à jurisdição. Recentemente, como foi aprovada pelo CNJ no início da gestão do ministro Luiz Fux, a resolução que
desobrigou os tribunais de utilizar o processo judicial eletrônico, o PJE, e instituiu a plataforma digital do Poder Judiciário. Através dessa plataforma digital do Poder Judiciário, busca-se justamente instituir um sistema processual único, mas que cada tribunal possa dar a configuração que ele melhor deseja. Busca-se muito mais uma integração dos sistemas, de modo que eles funcionem numa plataforma única, do que propriamente a unificação dos sistemas processuais. Isso foi uma inovação muito importante, justamente porque compatibilizará, né, o interesse do CNJ, da sociedade e do Poder Judiciário como um todo, numa plataforma única, unificando a linguagem, possibilitando a otimização dos recursos públicos. Né, hoje, nessa plataforma do digital do Poder Judiciário, por exemplo, um serviço que tenha sido desenvolvido por um tribunal poderá ser usufruído por todos os outros tribunais do país. Né? Esse serviço funcionará integralmente em nuvem. Basta uma atualização única na nuvem do CNJ e todos os tribunais estarão utilizando a versão mais existente, mais atualizada do sistema. Com isso, é possível o desenvolvimento de trabalhos colaborativos, onde cada tribunal se responsabilize por desenvolvimento de determinado segmento, né, de atividade processual. Por exemplo, o TRF da 5ª Região tem trabalhado no desenvolvimento do painel de sessão de julgamentos. O TJDF tem trabalhado no fluxo dos processos criminais. Outros tribunais, o TJTRF da 3ª Região tem trabalhado também em outro painel de julgamento. Então, essa nova plataforma possibilitará que os tribunais utilizem uma plataforma única, sem prejuízo de que cada plataforma seja composta pelos sistemas com os quais ele mais se afina. Por um exemplo que representa bem essa nova concepção da plataforma digital do Poder Judiciário são esses nossos atuais smartphones. Quem usa o iPhone ou quem usa o Samsung, quando se adquire o telefone, ele vem com determinados programas básicos, determinados app básicos, como discador, agenda, um navegador, mas com o tempo, cada iPhone se torna diferente do outro. Cada usuário começa a baixar da própria nuvem programas com os quais mais se afinam. Aqueles usuários mais dedicados às redes sociais, baixam aplicativos sociais, aquele mais dedicado a finanças, baixam aplicativos financeiros, e assim sucessivamente. De modo que todos esses sistemas que são baixados pelos usuários, vamos equiparar aqui o usuário a tribunais, todos os sistemas que são baixados pelos usuários, eles formam um todo único dentro do aparelho, dentro do smartphone, e funcionam perfeitamente entre si. Então, se você usa, tanto faz você usar o WhatsApp, ou utilizar o Telegram, ou o Signal, por exemplo, que são aplicativos de conversa, todos eles terão acesso à sua agenda telefônica, todos eles terão acesso à sua biblioteca de fotos e vídeos, os sistemas interagem entre si. É assim que vai funcionar a nova concepção da plataforma digital do Poder Judiciário. Os aplicativos estarão numa nuvem do CNJ e cada tribunal poderá escolher com qual aplicativo deseja trabalhar. Então, um tribunal, por exemplo, que não tenha necessidade de expedir precatório RPV, por exemplo, ele não precisará utilizar o módulo de precatório RPV. Se ele gosta da painel de sessões que ele utiliza no seu sistema atual e ele não se afinar com nenhum dos módulos de sessão de julgamento disponíveis na nuvem do CNJ, ele pode elevar o seu próprio módulo, o seu próprio painel de sessões à plataforma digital e continuar utilizando essa plataforma. E com isso, possibilitará ainda que outros tribunais se valham daquela mesma módulo de sessão de julgamento. Com isso, nós buscamos uma otimização de recursos públicos, porque evitaremos desenvolvimento em duplicidade e, ao mesmo tempo, ganharemos muito tempo, porque se evitará que dois tribunais estejam trabalhando simultaneamente no mesmo módulo. Na mesma linha, ainda de virtualização do Poder Judiciário, foi aprovada recentemente pelo CNJ a resolução que obriga ou ratifica a obrigação, que já prevista na lei, no Estatuto da OAB, de todos os juízos disporem de uma sala para advogados, atualmente tendo que ser
disponibilizada também sala de videoconferência. Né? Então, todos os fóruns do Poder Judiciário, de qualquer dos seus ramos, deverão dispor obrigatoriamente de uma sala de videoconferência, de modo a possibilitar que as partes e advogados ou testemunhas que não disponham de meios próprios para prestar depoimentos ou serem ouvidos à distância, possam se socorrer dessas salas nas unidades do Poder Judiciário. Essa resolução foi aprovada recentemente pelo CNJ. Eu apresentei até o... Bem, acho que tivemos um problema de conexão com o conselheiro Rubens Canuto. Pronto, agradeço, ministro Alexandre, e peço desculpas a todos pela perda de conexão aqui, mas eu consegui acessar pelo celular a plataforma novamente. Então, prosseguindo, então o CNJ aprovou recentemente essa resolução, obrigando a todos os tribunais a disponibilizarem nas suas unidades judiciárias, né, salas de videoconferência, a fim de possibilitar que as partes, terceiros interessados que não disponham, né, de recursos próprios, possam utilizar desses equipamentos para prestarem depoimentos à distância. Recentemente, na penúltima sessão do CNJ, uma outra resolução que trata das comunicações processuais. Essa resolução, embora alguns tribunais já adotem essa praxe, foi regulamentada agora pelo CNJ, praticamente, né, o sepultamento das denominadas cartas precatórias. Não que esse instrumento, que tem previsão legal, não possa ser utilizado, evidentemente que pode. Mas o que o CNJ busca é evitar a utilização desse instrumento como instrumento prioritário, porque todos nós sabemos que se trata de um meio extremamente ineficaz, seja para a intimação das partes, seja para a coleta de provas à distância. Né? Muitas vezes porque os próprios juízes que são destinatários das cartas precatórias preferem priorizar os processos de seu próprio acervo aquelas solicitações vindas de outro juízo. As cartas precatórias normalmente, ou muitas vezes, são relegadas a uma segunda posição. E isso tem comprometido seriamente a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Com isso, o CNJ regulamentou a comunicação eletrônica dos atos processuais, né, de modo que hoje, por resolução do CNJ, é perfeitamente possível, né, que se proceda a intimação das partes advogadas por qualquer meio eletrônico no qual se assegure a efetiva ciência daquele ato que está sendo comunicado. Então, por exemplo, uma parte hoje, um advogado pode ser intimado via WhatsApp, mediante confirmação de leitura daquela mensagem. Isso é algo extremamente importante, porque o WhatsApp ou outros instrumentos similares, eles estão à mão dos usuários. E acaba sendo até mais eficaz. Hoje em dia você recebe dá muito mais atenção a uma mensagem de WhatsApp que recebe do que uma correspondência, que muitas vezes é entregue na portaria do seu prédio e extraviada antes mesmo de chegar ao seu conhecimento. Então, o CNJ, nessa linha, tentar trazer maior efetividade à tutela jurisdicional, ele regulamentou essa comunicação eletrônica dos autos processuais, podendo ser feita mesmo por qualquer meio eletrônico disponível, desde que, claro, haja uma efetiva ciência do destinatário. Também foi regulamentada recentemente a distinção entre oitivas presenciais, telepresenciais e por videoconferência. Essa é uma distinção importante porque ela tem uma regulamentação própria, dependendo da natureza de cada uma. A resolução aprovada na última sessão do CNJ, ela considera a oitiva telepresencial diferente da oitiva por videoconferência. A oitiva por videoconferência é aquela feita à distância, através de qualquer aplicativo, né, que permita a interação de pessoas, mas de dentro de uma unidade do Poder Judiciário ou de uma unidade pública, a exemplo de um estabelecimento prisional. Então, quando o equipamento for disponibilizado pelo poder público e a oitiva for acompanhada por um agente público, essa oitiva é considerada uma oitiva por videoconferência. Por exemplo, a oitiva de presos que estejam em unidades prisionais podem ser feitas por videoconferência, mas não pode ser feita telepresencialmente. Se exige, nesse caso, que o equipamento seja disponibilizado pelo poder público e que haja um agente público presente para garantir quer os direitos, quer as obrigações por parte daquela pessoa que está sendo ouvida.
Já a oitiva telepresencial é aquela que é feita de fora da unidade do Poder Judiciário, aquela que é feita por aplicativos ou instrumentos próprios e particulares. Então, se pode ouvir alguém colher um depoimento, fazer um depoimento de um perito, por exemplo, através do próprio celular dele, sem ele precisar sair de casa. Essa não é uma oitiva por videoconferência, é uma oitiva que é considerada apenas telepresencial. Essa distinção ela se mostra importante porque, em determinados casos, somente é possível a oitiva por videoconferência e não a oitiva telepresencial. Mas, em qualquer uma delas, se deve assegurar os direitos daquela pessoa, os direitos e deveres daquelas pessoas que estão sendo ouvidas, bem como até se assegurar o reconhecimento da identidade da pessoa que está sendo ouvida. Nesse momento, o magistrado ele deve ter um cuidado redobrado, porque imaginemos depoimentos de testemunhas realizados de forma telepresencial, por equipamentos próprios. Nós não vamos ter certeza nunca, se eles estão utilizando equipamentos celulares, por exemplo, que uma testemunha não esteja se comunicando com a outra, ou que uma não esteja presenciando o depoimento da outra. Num caso como esse, é muito mais seguro, principalmente em matérias sensíveis, que se utilize o depoimento por videoconferência, já que ele será realizado numa unidade judiciária e com a presença de um servidor público, que assegurará efetivamente a incomunicabilidade daquelas testemunhas e até terá uma segurança maior até mesmo sobre a identidade daquela pessoa que está prestando depoimento, já que ela estará fisicamente presente na unidade do Poder Judiciário. Trata-se de questões extremamente novas, que o Judiciário está se modernizando, a pandemia, eu acho que trouxe esse subproduto positivo, que foi a aproximação do Judiciário da tecnologia. Muitos tribunais e juízes tinham resistência a julgamentos à distância, por exemplo, ou oitivas à distância. O Judiciário é um poder eminentemente muito conservador, de um modo geral, e a quebra de paradigmas muitas vezes somente ocorre diante de situações excepcionais. E a pandemia foi uma delas. Na pandemia, o Judiciário foi colocado na situação, no dilema de ou se moderniza e julga à distância, ouve as pessoas à distância, ou a Justiça completamente para, e estaríamos ainda paralisados, já que a pandemia está no nível aí de retorno em muitos estados da federação. Então, até a necessidade trouxe o nosso aperfeiçoamento. E hoje, muitos tribunais e muitos colegas, por exemplo, o TRF da 5ª Região, corte a qual honrosamente integro, muitos colegas ficavam de cabelo em pé quando se falava em sessão por videoconferência. A recusa era peremptória, se dizia que não faria aquilo de forma alguma, que julgamento tem que ser presencial, e passados 6, 7 meses de julgamentos telepresenciais, se verificou a eficiência desse meio de julgamento. Não houve nenhum prejuízo para a qualidade das decisões, não houve nenhum prejuízo para a quantidade das decisões. A conselheira Tânia mostrou ali no slide o número de decisões e acordos preferidos pelo Superior Tribunal de Justiça durante o período de pandemia, o número de processos julgados em pauta virtual. Essa realidade, ela se apresentou em praticamente todos os tribunais do país. Evidentemente que, em alguns graus de jurisdição, a situação é um pouco mais complexa. Naqueles casos onde se exige a realização de uma perícia médica, por exemplo, na parte, muitas vezes o perito não tem como fazer uma avaliação segura à distância, é necessário a presença física da parte no consultório médico ou na sala de perícias do fórum. Evidentemente, nesses casos onde a tecnologia não possa colaborar com a prática do ato processual, o ato processual físico, presencial, ele continuará existindo. Mas o que se busca é tornar a necessidade de deslocamento a exceção, e não mais a regra como era outrora. E isso, inclusive, vale e tende a valer para o próprio magistrado. O próprio CNJ, eu penso, ele merece e precisa rediscutir a regra constitucional que trata da necessidade do magistrado residir necessariamente na sua comarca. Essa regra foi uma regra datada no ano de 1988, quando não existia nem telefone celular, quando a internet, quando havia, era extremamente precária. Hoje o conceito, e é nisso que o CNJ tem trabalhado gradualmente, ele se aproxima muito mais do conceito de disponibilidade do que de um conceito de presença física. O que importa não é que o magistrado esteja fisicamente presente, na maioria dos casos,
mas sim que o magistrado esteja disponível no momento em que ele precisar ser acionado. O conceito de disponibilidade aproxima muito mais o magistrado das partes, advogados e do cidadão, do que o conceito de presença física. Imagine o cidadão poder falar com o magistrado pelo telefone celular sem sair da própria casa dele, sem necessidade de deslocamento a um fórum. Então, ele está virtualmente muito mais próximo do que se o magistrado tivesse, muitas vezes, fisicamente presente no fórum e só atendesse presencialmente. Então, essas concepções estão em ebulição. O CNJ tem trazido uma série de inovações buscando relativizar esse conceito de necessidade de presença física, sobretudo, e é um aspecto importante que não pode ser desconsiderado também, a questão financeira envolvida. A emenda constitucional 95, que instituiu o teto de gastos, tem trazido dificuldade para todos os órgãos públicos. O ministro Paulo Guedes já anunciou que durante o período de pandemia o trabalho remoto trouxe economia bilionária aos cofres públicos. A própria necessidade de deslocamento físico diminuiu muito. Isso trouxe economia de recursos para o próprio servidor público, para os advogados, para o poder público. Imagine a economia de energia dessas repartições públicas durante esse período, em que está fazendo o trabalho remoto. Por outro lado, a comodidade do servidor de poder trabalhar de casa no horário em que ele assim deseja. Então, tudo isso são realidades novas, cuja eficácia foram comprovadas durante o período de pandemia e que eu penso que vieram para ficar, se não integralmente, mas vieram para ficar em boa parte. E o CNJ tem trabalhado diuturnamente na gestão do ministro Fux para trazer para os tribunais instrumentos normativos que possibilitem a adoção dessas tecnologias como instrumento de trazer maior eficiência para o Poder Judiciário e maior economia e celeridade tanto para os órgãos públicos quanto para os advogados e para as partes. Então, ministra, eram essas minhas breves considerações. Peço apenas excusas pelo fato de ter me desvirtuado um pouco do tema e ter trazido uma visão mais global do cenário atual no que se refere à tecnologia da informação e à prestação jurisdicional, mas não teria muito sentido abordar novamente especificamente a resolução do juiz 100% digital, tendo em vista que isso já havia sido feito com brilhantismo e profundidade pela conselheira Tânia. De qualquer forma, me ponho à disposição do senhor, dos demais participantes, para caso tenha alguma pergunta ou alguma dúvida que possa ajudar a solver. Então, agradeço, ministro. Obrigado, desembargador e conselheiro Rubens. Nós estamos recebendo aqui dezenas de perguntas, porque realmente é um tema muito instigante, e essa pandemia me parece que acelerou em pelo menos uma década a implantação da Justiça 4.0. Nós vivemos aí uma quarta revolução industrial. Os cidadãos esperam muita celeridade de todos os serviços que contratam no setor privado, e essa demanda se reflete, no meu ponto de vista, também para uma celeridade e uma adequação do tempo da prestação do serviço jurisdicional. E para, então, darmos vazão às dúvidas da audiência, a primeira pergunta que foi encaminhada é literalmente a seguinte: bom dia, conselheira, gostaria de perguntar a opinião da senhora se a necessidade de perícia presencial ou qualquer ato presencial dos servidores da Justiça, assistentes ou até mesmo das partes, inviabilizaria o processo fosse considerado aderente ao juízo 100% digital. 100% digital, eu acho que este é o escopo da pergunta, seria prejudicado se houvesse, de alguma forma, algum tipo de ato judicial presencial. Bem, a pergunta, na verdade, foi um pouco respondida também pelo conselheiro Canuto. Foi ótimo, porque assim, o conselheiro Canuto já respondeu muitas perguntas que nós estávamos recebendo aqui no chat, na fala dele, na brilhante fala do doutor Canuto. Bom, achei muito boa a pergunta feita e penso que para respondê-la nós precisamos olhar o espírito da resolução, da resolução aprovada.
um olhar sistêmico necessário para chegar a essa resposta, né? Se dissermos aqui que a parte testemunha ou qualquer auxiliar do juízo que não tenha condições de ser ouvida telepresencialmente por meio de videoconferência em seu local, em razão de limitações técnicas justificáveis das mais diversas naturezas, poderá utilizar sala passiva oferecida pelo Poder Judiciário. E é claro que estamos aqui admitindo no procedimento do juízo 100% digital. Tá? A colaboração humana dos servidores da Justiça, pois nela, na sala, certamente estará acompanhada um servidor da Justiça, garantindo a integridade do ato, que em seu ato contínuo será posteriormente disponibilizado no ambiente virtual. O mesmo raciocínio se tem utilizado naqueles processos em que há preeminentemente exigência de perícia judicial presencial. Há exemplo das perícias técnicas de engenharia, segurança e medicina do trabalho, devendo, neste caso, o laudo pericial ser produzido diretamente no âmbito do PJE, né, pelo perito ou digitalizado em última hipótese. Então, nesse passo, eu ainda penso que as diligências necessárias pelos oficiais de justiça, quando exauridos os meios eletrônicos, preferencialmente no cumprimento, devendo, então, serão presencial e posteriormente certificados e virarem, então, virem a ser anexados no juízo 100% digital. Também dou um exemplo, as pesquisas realizadas nas execuções pelo Cisbajude, né? Então, eu penso que ficaria assim, né, totalmente depois transformada em eletrônica, o que já é muito feito por nós no PJE, né, não muda muito com relação à Justiça do Trabalho. É assim que penso. Obrigado, conselheira Tânia. Nós temos várias perguntas, e agora eu dirijo ao conselheiro Rubens, muitas delas vinculadas à audiência, porque não há dúvida de que as sessões telepresenciais nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores, como temos visto também no Supremo, não tem gerado grande dificuldade, inclusive no TST particularmente, tivemos um incremento de produtividade, mas são tribunais que julgam já as questões processuais, as questões fáticas já colocadas, ainda que o novo CPC tenha trazido a possibilidade de complementação de instrução pelos próprios regionais. A grande dificuldade realmente que se apresenta é no primeiro grau e na realização de audiências de instrução, porque o depoimento é muito mais do que um processo de entrevista direcionada à busca da verdade dos fatos controvertidos da causa, mas é uma leitura, inclusive, de linguagem corporal, de micro-reações, e essa me parece que tem sido a grande dúvida e o grande problema da implementação do juízo 100% digital. Conselheiro Rubens, nós temos várias perguntas, eu vou procurar sistematizar duas perguntas, uma feita pela Francisca Nunes Costa e a outra pela Ana Beatriz Bastos Montezuma. A primeira delas diz o seguinte: como será tratada a competência jurisdicional do juízo 100% digital? Ela explica que é juíza no TRT da 15ª Região e pergunta se poderá praticar quaisquer atos judiciais, inclusive na jurisdição de quaisquer tribunal trabalhista. E a Ana Beatriz pergunta como ficará as garantias dos depoimentos, das testemunhas nas instruções. Sei que Vossa Excelência tocou um pouco nesse assunto, mas se pudesse complementar esse tema, acho que atenderia a nossa audiência. Ministro, na verdade, o juízo 100% digital, e isso eu discuti com o próprio pessoal da presidência do CNJ, é muito menos um juízo 100% digital do que um procedimento 100% digital. Na verdade, no mesmo juízo, poderá tramitar tantos procedimentos 100% digitais quanto os procedimentos clássicos, tradicionais, que já são regulamentados pelo CPC, pela consolidação da lei de trabalho, né? O que se buscou é que
se instituísse um procedimento próprio, onde fosse dispensada a presença física das partes e as publicações dos atos oficiais pelos meios tradicionais. Mas é um procedimento, não é propriamente um juízo, apesar da resolução utilizar a expressão juízo 100% digital, que era uma expressão que já vinha, né, desde antes da aprovação da própria resolução, mas é muito mais um procedimento. Então, tanto é que está dito na resolução que a adoção do juízo 100% digital não pode implicar em alteração de competência, né? Ou seja, um processo foi distribuído para uma determinada vara, essa vara adota o procedimento 100% digital. Ótimo. Se o juiz entender que não é cabível o procedimento 100% digital naquela situação, por um motivo qualquer, ele processa aquela ação pelo rito comum, normalmente, mas continua dentro da mesma vara. É só um procedimento diferente. É tão somente isso. Mas o juízo competente é o mesmo. Caberá aos tribunais instituir, né, atribuir essa competência para processar pelo rito do juiz 100% digital às suas varas, então o processo vai ser distribuído. Se aquela vara puder processar pelo procedimento 100% digital, processa. Se não puder, ela vai processar pelo juízo comum. Esse é o objetivo. Isso não vai haver burla. Isso para evitar que haja burla ao princípio da livre distribuição, né, porque senão imagine que cada um tribunal designasse um único juízo de uma comarca, por exemplo, que tem vários juízes com competência comum, idêntica, para processar as ações 100% digital. Então, a parte que desejasse direcionar a distribuição para aquele magistrado optaria pelo processamento 100% digital. A parte que quisesse distribuir o seu processo para outro, mas evitar a distribuição para aquele que teria competência exclusivamente para processar pelo juiz digital, 100% digital, ele diria que queria que o processo tramitasse pelo rito mais clássico, comum, né? Então, o juiz 100% digital é muito mais um procedimento que um processo, não altera regras de competência, nem altera regras de distribuição. Isso está regulamentado na própria resolução. No que se refere à segunda pergunta, né, que foi apresentada, que diz respeito à oitiva das testemunhas, não é isso? Diz respeito à oitiva das testemunhas, a oitiva, né, à distância por teleconferência ou telepresencial ou por videoconferência, ela não exclui a possibilidade de se fazer oitiva presencial. Né? O que se está querendo dizer ali é que deve-se buscar, na medida do possível, né, a realização do procedimento à distância, por videoconferência ou telepresencial, como vista se atingir a uma maior celeridade e eficácia na prestação jurisdicional. Mas isso não veda de modo algum o magistrado, nem poderia, né, porque ele está no exercício da competência dele de conduzir a instrução probatória dos processos sob sua jurisdição, de determinar que a oitiva seja realizada presencialmente. Então, caso ele entenda que não pode ser realizada a oitiva à distância, por qualquer motivo, ele pode designar uma audiência presencial e fazer com que a parte se apresente. Agora, fato é que, inegavelmente, né, e é verdade que a expressão corporal das partes, a forma de olhar, como se comporta, como gesticula, muitas vezes, são fatores levados em consideração na valoração da prova pelo magistrado. Uma oitiva à distância é muito mais eficiente do que uma oitiva feita por carta precatória e gravada em arquivo audiovisual, como tem sido feito hoje. Né? Então, imagine como tem sido feito hoje. Vocês pedem uma carta precatória, o juízo deprecado ouve aquela testemunha, reduz a termo, faz uma assentada da audiência, ou grava aquela audiência. E o magistrado que deprecou, ele recebe ou um texto escrito, ou um vídeo com arquivo, uma mídia com arquivo audiovisual. Uma mídia com a qual, naturalmente, ele não pode interagir, não pode perguntar, não pode acrescentar indagações. Né? Então, em relação a esses dois métodos mais clássicos de oitiva, a oitiva à distância por videoconferência ou telepresencial é um avanço. O que não quer dizer que fique impossibilitado, né, impossibilitada a designação de audiência para oitiva presencial. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. Né? O que se buscou foi substituir a oitiva por precatória pela oitiva telepresencial ou por videoconferência. Aquelas onde seja necessário depoimento presencial da parte, ou da testemunha, ou do perito, continua sendo possível ao magistrado designar audiência presencial. Eu espero ter respondido a contento às indagações. Com certeza, conselheiro.
Obrigado pela resposta. Nós temos aqui uma pergunta para a conselheira Tânia Reck-Ziegel. Diz o seguinte: cara conselheira, bom dia. Gostaria de saber se a opção, pelo juízo 100% digital para os processos já em trâmite hoje poderiam se dar exclusivamente para as instâncias recursais, ordinárias e extraordinárias. Essa é a pergunta. Bom, a resolução não cria, né, proibições para o juízo 100% digital. Que seja optado pela parte nos processos já em trâmite e que estejam nas fases tanto recursais como nas fases ordinárias ou extraordinárias. Não cria nenhuma proibição. Assim, para que os processos que já estão em trâmite na data da vigência da resolução, a opção pelo juízo 100% digital se dará na primeira oportunidade a que a parte pudesse se manifestar no processo, incluindo aqui as razões e contra-razões recursais. Então, no primeiro momento que a parte vier a se manifestar nos autos, ela manifesta o interesse dela, a opção em que o processo passe a tramitar pelo juízo 100% digital, né? E mesmo assim, para os processos novos, então, a resolução cria uma limitação nos processos novos, temporal, para qual seja aquela que é descrita no artigo 3º. A escolha será dada quando o autor ingressar com a ação e, no caso da reclamada, quando ela fizer a contestação. É o primeiro momento da manifestação para os processos novos. E os processos que estão em andamento é no primeiro momento que a parte vier a se manifestar nos autos. Então, ficou bem claro na resolução esses dois momentos, processos novos e processos em andamento. Então, processos novos no ingresso pela parte autora e na primeira manifestação na contestação pela parte ré. Nos processos em andamento, pelas duas partes na primeira momento da manifestação deles nos autos. Acho que ficou clara a resposta, presidente. Claríssimo, conselheira. Nós temos um rol extenso de perguntas chegando, e agora eu vou dirigir a pergunta para o conselheiro Rubens Canuto. São duas perguntas, uma da Jeane e a outra da Kátia Braiani. A primeira diz respeito à interação do sistema eletrônico com smartphone. Implicaria, segundo ela, compartilhar arquivos, fotos nos smartphones, notebooks, PC, que é particular, esta é a pergunta. Porque quando entramos em determinados sistemas, surge a mensagem se autorizamos que nossos dados possam ser compartilhados por outras pessoas. Eu sei que talvez aqui tenha uma questão mais de TI do que realmente de regulamentação, mas se Vossa Excelência de alguma forma puder contribuir. E a Kátia pergunta como vê a questão da proteção de dados pessoais pelo juízo 100% digital. Por exemplo, em questões de laudos periciais médicos, inclusive psiquiátrico. Então, claro que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda está sendo devidamente compreendida. Nós sabemos que a Europa, que serviu de exemplo para a nossa legislação, demorou mais de uma década para depurar a sua implementação, e o Brasil me parece que fez um salto, né, um atalho, já estabelecendo uma legislação absolutamente complexa para implementação. Então, tem a palavra Vossa Excelência para a resposta. Agradeço a pergunta. Né, no que se refere à interação dos sistemas eletrônicos com os smartphones, principalmente, né, que são os instrumentos hoje mais utilizados de acesso remoto, muito mais desktop, até notebook mesmo, tem ficado em segundo plano para esse contato mais imediato, né, que se busca com o juiz 100% digital. Isso vai depender de um sistema de tecnologia, né? Por exemplo, ele não tem tecnologia para se comunicar com o WhatsApp, mas o TPJE da 5ª Região, que em breve será substituído pelo PJE Nacional, ele é capaz de enviar mensagens pelo Telegram, por exemplo, né? Então, é possível. Hoje, no Rio Grande do Norte, por exemplo, quando o sistema de
cai por algum motivo de questão de infraestrutura, todos os usuários do sistema são informados, né, os usuários que assim optaram por solicitar essa informação são informados de uma eventual indisponibilidade temporária do sistema, né, e como são informados automaticamente do restabelecimento do serviço, né. Então, pode haver essa interação entre os sistemas de processo eletrônico e esses aplicativos de smartphone, mas isso é algo que depende de desenvolvimento, né, por parte dos tribunais e do próprio CNJ. E nesse sentido é que a própria plataforma digital do Poder Judiciário, né, possibilita esse desenvolvimento de interesse de todos. Se um determinado tribunal, por exemplo, né, já dispõe de um sistema como esse, ou se não dispõe, se ele criar um sistema dessa natureza, ele poderá disponibilizar, hospedar esse sistema na plataforma digital do Poder Judiciário, e esse sistema será utilizado por todos os tribunais do país. Né, eu acho que com a instituição do juiz 100% digital, a tendência é que, né, se providencie, né, a criação de sistemas que permitam essa comunicação dos processos eletrônicos com, principalmente, esses aplicativos de mensagem instantânea, né, tipo Telegram, Instagram, porque por e-mail já é feito normalmente. Né, praticamente todos os sistemas têm aquela funcionalidade push, né, disponível para que seja lançado um e-mail para o e-mail cadastrado do usuário, comunicando as movimentações processuais e as decisões que foram proferidas. No que se refere à segunda indagação, como ficaria, né, a proteção dos dados pessoais no juiz 100% digital, eu pessoalmente acho que não é um problema propriamente do processo 100% digital. O processo ele continuará tramitando pela plataforma por onde ele vinha tramitando normalmente. Ele tramitará pelo PJE para quem usa o PJE, tramitará pelo EPROC para quem usa o EPROC, e esse sistema já tem recursos de segurança, né, que impedem ou dificultam, pelo menos, o acesso aos dados pessoais. O que o juiz 100% digital traz é a possibilidade de interação à distância, né, por um meio mais célere. Né? Então, o que é que vai ser feito? Vai ser mandado a intimação para a realização da perícia, ao invés de ser publicada no Diário Oficial, ou mandada através de uma carta para o endereço da parte, ela vai ser comunicada pelo WhatsApp dela. Né? Mas os documentos em si, eles continuarão protegidos. E quando forem transferidos documentos, por exemplo, o réu que recebe uma citação e recebe em anexo a citação pelo WhatsApp, por exemplo, recebe a petição inicial, ele vai receber no WhatsApp dele. Né? Então, aquilo ali está chegando no equipamento dele. Eventualmente, se esse equipamento dele for extraviado, né, esse documento poderá chegar a acesso a terceiros. Claro, ou se houver uma interceptação por algum motivo, né, clandestina, essa informação, o sigilo ou a reserva dessa informação pode ser comprometida, mas não pelo juiz 100% digital diretamente, né? Seria por um descuido do próprio usuário, uma fatalidade, como a perda o roubo do equipamento dele, onde está aquela informação, né, um acesso não autorizado de terceiro. Mas no que se refere ao juízo 100% digital em si, né, ele adota as mesmas cautelas do juízo normal que já estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A propósito, o CNJ instituiu, né, um grupo de trabalho para estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu integrava esse grupo de trabalho, saí porque passei a compor o comitê do CNJ da Lei Geral de Proteção de Dados, mas esse conselho hoje já intimou todos os tribunais, né, esse grupo de trabalho intimou todos os tribunais para colher informações sobre as medidas que estão sendo adotadas em cada tribunal para aplicação da Lei de Proteção de Dados. Estamos aguardando essas informações no CNJ e chegando as informações para que elas sejam compiladas, né, e seja editada uma resolução de âmbito nacional. Mas nós achamos que seria mais conveniente, antes de editar uma resolução de forma vertical, né, de cima para baixo, impondo aos tribunais as diretrizes para a observância da lei, ouvir primeiro os tribunais para saber o que eles estão fazendo para cumprir aquela lei e, a partir daquela experiência local, as experiências locais já aplicadas, né, se sistematizar essa experiência e se criar uma regulamentação nacional com oitiva prévia de todos os tribunais. Ótimo, agradeço a pergunta, conselheiro, e temos, entre as inúmeras perguntas, uma pergunta para a conselheira Tânia, que diz o seguinte: qual a interpretação de Vossa Excelência em relação ao artigo 3º, parágrafo 2º da resolução?
Bom, na minha modesta visão, a interpretação correta que temos que ter com relação ao dispositivo reside na intenção do Conselho de coibir a escolha indireta dos juízes pelos reclamantes e pelos reclamados. Tá? Assim como é sabido que determinado magistrado tem tal posicionamento sobre determinada matéria e só ele naquela localidade optou pela adesão do juiz 100% digital, é imperioso que o CNJ, então, pudesse coibir esta prática. Então, quem vai decidir se realmente aquela vara daquela comarca é digital, é o tribunal. Então, no momento que nós tivermos 2 varas no interior, as 2 varas terão que ser 100% digital. Não poderá uma ser e outra não. Vou dar um exemplo. Uma determinada comarca tem a primeira vara, a segunda vara e a terceira vara. E sabe-se talvez os posicionamentos de cada magistrado. Se não fosse desta forma, o autor da ação poderia optar, olha, o magistrado A tem o posicionamento que me favorece, eu vou optar pelo juízo 100% digital, que o meu percentual de chance de cair nele seria, 2 optavam, seria muito grande. Então, não poderá. O que vai acontecer? A comarca, as varas vão optar. Queremos juízo 100% digital. O tribunal vai dizer, 2 querem, não, todos sim, ou todos terão ou não. Não vai ter a opção de ser meio a comarca 100% digital. Todos vão ter que assim adotar. 2 magistrados na mesma vara. Um quer, outro não quer. Não, vão ter que determinar, vai ser 100%. Não é como o conselheiro Canuto disse, não é o juízo, e sim, a vara em si que vai optar ou não por esse sistema. Então, eu tenho certeza de que a gente, com essa interpretação, não vai haver a opção de escolha de qual magistrado vai ficar encarregado de determinada ação. Obrigado, conselheira. Nós temos dezenas de perguntas. Eu vou dirigir agora ao conselheiro Rubens e vou procurar fazê-lo de uma forma condensada, se possível. Nós temos aqui perguntas dos magistrados Roberto Vanderlei Braga, da Simone Medeiros Jalil e também do Gustavo Nunes Ferreira. Em síntese, a pergunta é, quanto à publicidade, como admitir a presença de terceiros que queiram assistir às audiências, por exemplo, estagiários de faculdades, que sabemos que é algo comum nas nossas audiências, precisam preencher aqueles relatórios para apresentar ao núcleo de prática jurídica e assim por diante. Então, esta é a primeira pergunta. A segunda, se haverá uma vara do trabalho 100% digital paralelamente à atuação do PJE. Sei que o conselheiro já tangenciou isso, mas se eventualmente tiver alguma outra informação. A outra pergunta também é quando o sistema, a plataforma digital, se já está em desenvolvimento e, eventualmente, um prazo para disponibilização aos tribunais. E há também uma outra pergunta, se houver tempo, no sentido de, independentemente do tribunal como um todo adotar o juízo 100% digital, se eventualmente órgãos fracionários dos tribunais, como turmas, sessões, ou mesmo o gabinete do desembargador, poderia fazê-lo. São as perguntas, conselheiro. Ok, tá. Como eu disse, essa resolução do juiz 100% do CNJ nesse mesmo sentido, no sentido de, vamos dizer assim, desterritorializar a jurisdição, de tornar a jurisdição mais digital do que física. A outra resolução que foi aprovada recentemente, aquela que eu mencionei, que se trata de oitivas de testemunhas, ela tem um dispositivo expresso que diz que as audiências, salvo naturalmente dos processos sigilosos, elas devem ser abertas ao público. Então, os meios utilizados devem disponibilizar o acesso aos públicos, ainda que mediante solicitação prévia. Então, que o tribunal, aí podem ser utilizados diversos meios, por exemplo, uma audiência e aí dependendo da natureza do processo,
Imagine sua audiência pública, que se faz num determinado processo de relevância geral. Se pode transmitir aquela audiência pública via YouTube, para que todos tenham acesso, independentemente de qualquer cadastro, bastando acessar o link onde a audiência está sendo transmitida. Por outro lado, imagine uma audiência num processo que, embora não sigiloso, né, mas que não seja de interesse geral, poderá ser transmitido como está sendo transmitido esse evento, onde se exige apenas um mero cadastro, que não poderá ser negado, né, pelo judiciário, porque o ato é um ato público, mas não estará também disponibilizado ao público em geral. Essa regra é uma regra específica que consta nessa resolução, cujo número não me vem à mente agora, mas foi aprovado na última sessão, que acho que ela nem foi nem publicada ainda, que tem um dispositivo expresso nesse sentido, dizendo que as audiências públicas devem ser obrigatoriamente transmitidas pela rede mundial dos computadores, ainda que mediante exigência de prévio cadastro. Claro que se a audiência pública for uma audiência de interesse geral da sociedade, até mesmo esse cadastro poderá ser dispensado. O cadastro é uma possibilidade de exigência pelo Poder Judiciário, não quer dizer que necessariamente ele vá ser exigido, né? Mas é tipo um mero controle de acesso, como você controla o acesso ao fórum, para saber quem está presente, quem não está, né? Você pode exigir um prévio cadastro. E esse cadastro aí é de deferimento obrigatório pelo juízo, já que a audiência é pública, quando não se tratar, evidentemente, de processo sigiloso, né? Obrigado, conselheiro. Bem, a outra pergunta é se a plataforma digital do Poder Judiciário já encontra-se em desenvolvimento e, eventualmente, um prazo para a sua disponibilização. E nessa mesma linha, se as varas do trabalho, ou varas federais, enfim, atuarão na plataforma do juízo 100% digital em paralelo à atuação do PJE, ou se, eventualmente, nós teremos depois uma plataforma integrada, única. Tá. Pronto, a plataforma nacional do Poder Judiciário já está disponibilizada, já tem diversos tribunais utilizando essa plataforma, né? Os tribunais que utilizam o PJE na versão 2.1, que é a versão mais nova do CNJ, ela já funciona nesse sistema de microserviço e de nuvem, né? O que acontece é que ela não está, nem estará concluída jamais, né? Porque, como eu disse, essa plataforma, como ela funciona em nuvem e é modularizada, a cada dia vão se desenvolvendo mais funcionalidades e outras funcionalidades. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o doutor Sérgio Tejada, que é juiz auxiliar do TRF da 4ª Região, né, e um dos cabeças, né, do EPROC, e fechamos verbalmente o compromisso do TRF4 em desenvolver funcionalidades na plataforma nacional digital do Poder Judiciário. Então, por exemplo, ele trouxe ideias interessantíssimas, né? Ele disse, por que nós não termos um módulo de verificação de prevenção de litispendência de coisa julgada de âmbito nacional? Se todos os sistemas estarão interligados nessa plataforma, uma determinada pessoa ajuizou uma ação, essa plataforma tem um serviço automatizado que verifica em todas as bases de dados do tribunal, e isso é fácil hoje, porque o CNJ contém o DataJude, né? Todos os tribunais mandam os metadados dos processos para o CNJ, que compõe uma massa de dados chamada DataJude, de fazer um cotejo, né, entre todos aqueles metadados para saber se aquela mesma pessoa não ajuizou uma ação idêntica em outro tribunal, por exemplo. Imagine a Justiça Federal, que tem jurisdição delegada para estadual, na matéria previdenciária, a parte pode ajuizar uma ação na Justiça Estadual, uma ação na Justiça Federal e uma ação no juizado. Se cada um desses juízos, né, utiliza um sistema processual diferente do outro e utiliza, os sistemas não se comunicarão entre si para verificação de eventual litispendência, coisa julgada, nem eventual prevenção. O desenvolvimento de um módulo como esse na plataforma digital, que foi proposta do TRF da 4ª Região, resolveria, né, esse problema. Então, a plataforma digital ela já está disponível. Então, o tribunal que quiser desenvolver funcionalidades e colocar na plataforma digital já pode fazê-lo. Já tem, por exemplo, o TRF da 5ª Região, que é o meu, desenvolveu um módulo de precatório e RPV, que está disponibilizado na plataforma digital do Poder Judiciário, podendo ser utilizado por qualquer tribunal, né? Mas, então, eu digo que já está pronta para uso, já está sendo utilizada por vários tribunais, agora, não está pronta, e ela nem estará pronta nunca, porque a ideia é essa mesmo, que ela não pare de evoluir, né? Mas já está disponível para uso e para que os tribunais desenvolvam e disponibilizem seu desenvolvimento na plataforma digital. A ideia, no que se refere à terceira indagação, ministro, a ideia não é que o juiz 100% digital ele tenha
né, um processo, um sistema processual autônomo. Não, a ideia é que os processos que tramitam pelo juízo digital continuem tramitando pelos mesmos sistemas que já são utilizados pelo tribunal. Só que esses sistemas é que terão que ter desenvolvidas funcionalidades para que se comuniquem com esses aplicativos de mensagem instantânea, e-mails, a fim de possibilitar, né, a comunicação dos atos processuais por essas novas formas que foram instituídas, né, ou criar mecanismos que possibilitam a interação do sistema de processo eletrônico com os aplicativos de videoconferência já existentes, né, exemplo do Meeting, que nós estamos utilizando, ou do Zoom. Né, então, a ideia é que o processo tramite no mesmo sistema que o tribunal já utiliza e apenas sejam desenvolvidos meios de comunicação desse sistema com esses aplicativos destinados à implementação da resolução do juiz 100% digital. Desenvolver um outro aplicativo só para isso, um outro sistema só para isso, seria mais um sistema, né, a cargo do Poder Judiciário, dando mais trabalho e custo e ônus financeiro que nós não temos nem servidores nem dinheiro para isso. Né? Obrigado, conselheiro. Nós estamos chegando no final do nosso painel. Eu vou registrar que nós temos dezenas de perguntas e a organização as encaminhará aos expositores para que façam, enfim, o devido tratamento. Eu registro aqui que não vou conseguir mencionar todos que participaram, mas, por último, recebi uma pergunta do Orocil Júnior, da Carla Terra, do Fernando Augusto Pestana Júnior, da Tamara Barros Fragoso de Araújo, do Ricardo Carvalho Fraga, da Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá, entre outros que não daria tempo para mencionar. Registro a presença honrosa neste painel, a diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, que nos honra com sua presença, já nos encaminhando para o final, e passarei a palavra à nossa diretora para uma saudação final, mas registro que é um tema novo, o desafio é atual, me parece que já foi dito ontem na palestra que as melancias vão se acomodando conforme o caminhão vai andando, nós temos inúmeros desafios, inúmeras perguntas, e tudo isso a seu tempo vamos resolvendo sempre com o melhor dos propósitos, que é prestar o melhor serviço jurisdicional para a sociedade brasileira, garantindo segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade nas relações negociais, nas relações jurídicas, sempre com o propósito de gerarmos desenvolvimento econômico tão fundamental para a implantação das políticas públicas, diminuição das desigualdades regionais e desse gap que existe entre os mais pobres e os mais ricos. Então, vou pedir todas as vênias aos nossos expositores, agradecendo as brilhantes intervenções esclarecedoras dos aspectos debatidos nesse painel. E antes de encerrar, evidentemente, passo a palavra para a ministra Dora para a sua manifestação. Bom dia a todos, bom dia, ministro Alexandre, obrigado pela participação brilhante, a desembargadora e conselheira Tânia, o desembargador e conselheiro Canuto. Quero agradecer por aceitar o convite para falar sobre, inicialmente, porque tudo é novo para nós, falarmos sobre esta regulamentação do CNJ. É mais uma colocação, mas talvez seja uma pergunta. Porque o CNJ, ainda bem que essa regulamentação ela não é obrigatória, é facultativa, mas os senhores não pensam que houve precipitação do CNJ em regulamentar esse 100% digital, se a própria apresentação dos senhores demonstra que não estamos preparados para utilizar plataformas, aplicativos e tanto. Imaginemos que lá no Amapá, no Amazonas, um juiz vai fazer uma audiência telepresencial, não houve uma precipitação do CNJ em trazer uma regulamentação que os tribunais vão se sentir quase que obrigados a seguir. Os senhores não pensam assim? Ministra, eu penso que não.
Né? Eu penso que não, porque, na verdade, muitas das práticas do juiz 100% digital, elas já são utilizadas atualmente. Né? Apenas o CNJ, durante o período de pandemia, fez um termo de cooperação técnica com a Cisco do Brasil e disponibilizou, né, para todos os tribunais gratuitamente, pelo período de 180 dias, o aplicativo chamado Cisco Webex, né, que permite a realização de audiências, reuniões por videoconferência. Nesse breve período de pandemia, de isolamento social, nós tivemos mais de 800 mil reuniões realizadas pelo Cisco Webex, com uma média de 40 minutos de duração e 6 pessoas, em média, né, em cada uma delas. Então, um aplicativo, por exemplo, que mostrou uma performance e uma resolutividade muito grande. Essas reuniões não teriam sido realizadas se não fosse, né, esse aplicativo e outros tantos. O meu tribunal, por exemplo, utiliza o Zoom, né, outros tribunais utilizam o Meet, como estamos utilizando aqui. Mas a grande verdade é que essa experiência da realização de atos processuais à distância, ela foi testada e com sucesso durante o período da pandemia. Né? Praticamente todos os tribunais estão realizando julgamentos à distância. Quando não, o próprio CNJ, né, atualmente, ele tem realizado sessões mistas, né, alguns conselheiros comparecem presencialmente e outros participam à distância. Por exemplo, na última reunião eu participei à distância. Ontem eu estava em Maceió e participei à distância, mas na penúltima reunião plenária eu participei presencialmente. A conselheira Tânia também já participou das duas formas. Né? E qual o prejuízo que houve para a jurisdição? Absolutamente nenhum. As resoluções foram discutidas com o mesmo vagar, com a mesma profundidade, aprovadas ou rejeitadas, né? Mas não houve prejuízo para as discussões. E, evidentemente, que se trata de um instrumento que vai ser utilizado, e está dito na própria resolução, desde que haja condições técnicas para isso. E daí porque não se impôs de forma compulsória. Né? Se disse, olha, se possibilitou o uso, não se obrigou ao uso. Então, se numa determinada localidade, por exemplo, não dispuser de condições tecnológicas e da infraestrutura para a realização do ato à distância, para a aplicação da resolução do juiz 100% digital, caberá ao tribunal dizê-lo. Né? E, claro, o CNJ não poderia, né, regulamentar isso de forma obrigatória, né, para todo o país, até porque, ou simplesmente dizer que nenhum lugar do país poderia fazê-lo, proibir que os tribunais o façam, por uma simples razão, né? Nosso país é um país de dimensões territoriais continentais, com realidades completamente diferentes. Na região sul e sudeste, por exemplo, tem redes de internet maravilhosas. O nordeste, meu estado, já não dispõe, minha conexão há pouco, nós vimos, né, caiu aqui, porque eu moro na Grande Maceió, eu moro no município de Marechal Deodoro, no condomínio aqui próximo da divisa com Maceió, mas que eu disponho de um único, né, provedor de internet aqui, que não é lá dos melhores. Então, a minha estrutura tecnológica não é das melhores, como em outros lugares aí acontece, mas justamente em razão dessas diversidades, né, socioeconômicas, culturais, de infraestrutura tecnológicas, é que o Conselho ele possibilitou a instituição do juiz 100% digital, mas não obrigou nem proibiu. Então, fica a critério de cada tribunal avaliar, diante de suas peculiaridades, quando ele pode ser instituído. Daí porque, por exemplo, o Amapá, onde foi dado que não tem condições tecnológicas para tanto. Né? Então, essas realidades é que tem que ser analisadas por cada tribunal. Mas se trata, não se está dizendo que a resolução vai dar certo. Pode ser que o juiz 100% digital ele se mostre ineficiente. E justamente por isso é que há um último dispositivo da resolução que diz que após um ano, o CNJ, juntamente com os tribunais, reavaliará o juízo 100% digital. Se daqui a um ano se verificar que o projeto ele malogrou, que por uma razão qualquer ele não funcionou, está sendo ineficiente, está prejudicando a jurisdição, se suspende o projeto. Né? Mas eu não acho que ele foi prematuro, eu acho que ele veio no momento certo, porque ele veio quando já testado testado e atestado o seu sucesso durante o período da pandemia. Muito obrigada. Ministra Dora, muito obrigada pela pergunta. Nós fazíamos ontem aqui uma reflexão e principalmente porque hoje estaremos falando entre os meus pares, a minha justiça, que me desculpe o meu conselheiro Rubens Canuto. E o que nós concluímos e falávamos, inclusive, com relação a isso, é que o CNJ acho que agiu muito bem, sim,
né? Ele precisava regulamentar, porque eu tenho certeza, e que se passar e que vai passar a pandemia, íamos ser cobrados com relações ao pós-pandemia. O que vai acontecer? Como seria, né? Como se posicionaria o CNJ com relação a esse momento que estamos vivendo? Na verdade, o juízo 100% digital para a Justiça do Trabalho não é algo muito novo. Ele é muito, muito similar ao processo eletrônico que nós temos. Né? E para a justiça comum talvez seja um pouco diferente, mas para a justiça do trabalho ele é muito, muito similar. E essa questão até que o conselheiro Rubens Canuto falou aqui, nós temos o exemplo do Amapá. Nós temos um Brasil muito diferente. Hoje no Amapá não pode se ter nem audiência presencial, não há luz. Então, não é o caso, né, da internet. Se for possível, sim. Se não for, não. Faremos presencial, é um opcional. Então, eu creio que o CNJ agiu bem, né, pontuou, firmou, se posicionou e que é o papel do CNJ. E como o conselheiro Rubens Canuto disse, precisávamos e temos aqui homens e mulheres corajosos para nos posicionarmos e darmos uma orientação para o judiciário. Se essa posição posteriormente avaliada um ano não for boa, se retroage e está tudo ok e vamos à frente. Muito obrigada. Bem, já chegamos no final do nosso painel. Sei que muitas outras questões poderiam ser abordadas, mas nós temos um cronograma para seguir, né, ministra Dora? Então, agradeço a conselheira desembargadora Tânia Hetzigel, agradeço também o desembargador e conselheiro Rubens, agradeço a presença da nossa diretora, a ministra Dora, e do juiz Platon. Então, encerramos este primeiro painel, teremos um intervalo até às 10h40 e retomamos com as nossas atividades. Um bom dia a todos.